Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Então, encontre a série de Maclaurin de seno x. Para encontrarmos a série de Maclaurin de seno x, inicialmente, vamos lembrar de uma definição para o polinômio de Maclaurin, que diz o seguinte, olha, se uma função f puder ser derivada n vezes em x igual a zero, então define-se o enésimo polinômio de Maclaurin dessa função como sendo πn de x, que vai ser igual a f de zero mais f' no ponto zero vezes x, lembrando que f' é a derivada da função f, e mais f duas linhas no ponto zero para x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais a terceira derivada, ou seja, f três linhas no ponto zero dx ao cubo sobre 3 fatorial, mas poderíamos prosseguir um pouco mais, né? Então f4, ou a quarta derivada, no ponto zero dx à quarta sobre 4 fatorial, e assim prossegue. Até nós termos aqui a enésima derivada, ou seja, fn, de x com o x valendo zero, e x elevado a n sobre n fatorial. Então, assim nós temos a definição aqui do polinômio de Maclaurin. E nesse sentido, então, nós podemos agora pensar que seno x será a nossa função de x, ou seja, a nossa f de x. Então, f de x é igual a seno x. Mas note que nós precisamos da primeira, da segunda, da terceira, quarta e assim sucessivamente derivadas. Bem, então vamos buscar tais derivações. Fazendo isto, nós podemos já considerar então primeiro a nossa f de x, que é dada por seno x. Ora, recordando que se y é igual a seno de uma função u, sua derivada y' poderá ser representada por u' vezes cosseno da função u. Ora, como u aqui em nossa função é dada por x, sua derivada u' será 1. E nesse contexto, então, escrevendo a derivada da seno, nós vamos ter f' de x, que vai ser igual a u', ou seja, 1 vezes cosseno de x. Mas nós precisamos das derivadas seguintes. Então, nós vamos fazer f duas linhas de x, que vai ser igual à derivada da função cosseno. Então, se escrevermos y igual a cosseno de u, sua derivada y' vai ser dada por menos u', seno da função u. E nós já sabemos quem é a derivada de u. Se u é x, sua derivada vai ser 1. Então, a derivada da cosseno x vai ser menos u', menos 1 seno de x. Agora, indo em busca da próxima derivada, f' de x, vamos obter, então, menos, que é da função anterior, e a derivada da função seno. A derivada de seno nós já conhecemos. Sabemos que é cosseno x. Então, podemos escrever aqui cosseno x. Agora, buscando a f4, ou seja, a quarta derivada em função de x, nós temos o menos, que já é proveniente da derivação anterior, e a derivada de cosseno, que também já é conhecida. A derivada de cosseno nós sabemos que é menos seno x. Então, vamos por menos seno x. E aqui nós retornamos, então, na quarta derivada, a função original. Menos e menos é mais, seno x. Então, vejam, todos esses resultados nós vamos escrever novamente lá no desenvolvimento do polinômio de Maclaurin, que estávamos e estamos buscando. Fazendo isso, então, veja, vamos escrever f' de x, cosseno x, f duas linhas de x, menos seno x, f três linhas de x, menos cosseno x, e f4 de x, seno x. Então, escrevendo as derivações que encontramos, nós temos a f' de x, que é cosseno x. Nós temos f duas linhas de x,
que é menos seno x. Nós temos também aqui a f 3 linhas de x, ou seja, a terceira derivada, que é dada por menos cosseno x. E, finalmente, a f4, ou seja, a quarta derivada em função de x, que é dada por seno x. E assim sucessivamente. Mas se nós observarmos aqui da definição do polinômio de Maclaurin, Pn de x, vamos ver que precisamos do ponto zero sendo considerado em cada uma dessas funções. Logo faremos f de zero, f' de zero, f duas linhas de zero, f 3 linhas de zero e f4 de zero. E substituiremos em seno x, seno 0, que é zero. Cosseno x, cosseno zero, que vai ser 1. E menos seno x, seno de zero, que é zero também. Cosseno x, então aqui vai ser menos cosseno zero, que é menos 1. E nós temos seno zero, retornando, já sabemos que é zero. Notem que existe um padrão acontecendo aqui. O primeiro resultado é zero, o segundo resultado é 1, o terceiro é zero, o quarto é menos 1. E a partir daqui, se nós prosseguíssemos, verificaríamos que o padrão se repetiria. Obteríamos novamente 0, 1, 0 e menos 1. E assim indefinidamente. Isto pode nos ser útil nos passos seguintes. Bem, como esse padrão assim se repetirá, agora nós vamos procurar escrever o polinômio de Maclaurin para seno de x, ou da função seno de x. Nesse sentido, então, Pn de x vai ser igual a... Então, veja, f de zero é zero. Então, vamos por zero. Mais f' de zero, já sabemos ser 1, vezes x. Mas agora precisamos de f duas linhas em função de zero. Nós sabemos que é zero, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. Mas na f 3 linhas de zero, nós sabemos que o valor é menos 1. Então, vamos por menos 1 vezes x ao cubo sobre 3 fatorial. Na f4 de zero, nós encontramos zero novamente, e vezes x à quarta sobre 4 fatorial. Se prosseguíssemos mais um pouquinho, nós verificaríamos que na sequência teríamos 1 que multiplica, já que o padrão se repete, então o próximo valor será 1. Aí nós teremos lá x à quinta sobre 5 fatorial. Mais e assim indefinidamente, até nós passarmos por menos 1 elevado a k, vezes x elevado a n sobre n fatorial. Agora observe, este k aqui ele varia a partir do zero. Se nós tivermos aqui menos 1 elevado a zero, resultará em 1 positivo, por isto, no primeiro termo aqui, nós vamos ter o valor encontrado positivo. Na verdade, aqui ele está zero, né? Então nós não verificamos isso. Mas agora nós vamos em busca dos demais valores. Nós vamos verificar o que está acontecendo agora em relação aos demais itens. Perceba também que este n que está aqui, se nós formos considerar aqui k sendo 0, 1, 2 e 3, ele precisa de um leve ajuste. Para isso, então, nós vamos considerar alguns detalhes. Vejam só. Então, num primeiro momento, vamos escrever aqui a série já, entre aspas, descartando os zeros que aparecem aqui em cada uma das parcelas. Então, nós teremos P, veja que nós vamos ter que fazer um ajuste em ele, então vamos deixar aqui ainda em suspenso, em relação a x, que vai ser igual a, descartando então os zeros, nós vamos ter 1x menos, em seguida, veja que nós temos 1x ao cubo sobre 3 fatorial,
Na sequência nós temos mais, veja que aqui desaparece. Então, aqui nós temos os zeros, nós, entre aspas, eliminamos. Nós vamos ter 1x à quinta sobre 5 fatorial e mais, e por aí vai. Nós poderíamos até expressar, antes deste último detalhamento, escrever aqui, né? Nós teríamos o zero no x à sexta sobre 6 fatorial. Em seguida, nós teríamos negativo, uma vez que os valores estão se repetindo. Vejam só, seria menos 1, então, da sequência. Então, nós vamos ter menos 1 que multiplicará x à sétima sobre 7 fatorial. E, como já dissemos, assim ele vai prosseguir indefinidamente. Até nós chegarmos onde já especificamos menos 1 elevado a k. E vezes, bem, agora nós precisamos determinar este n, para poder expressar x elevado ao n sobre n e levarmos em conta que o nosso k, ele parte do 0, do 1, do 2 e assim também vai. Então vejam só, na primeira posição aqui, para o nosso n, nós teremos o k valendo 0. Então vamos expressar isto antes de prosseguirmos, para finalmente podermos dizer quem é n. Então voltando aqui, pessoal, vamos fazer uma pequena separação e vamos levar em conta agora os pensamentos que nós encontramos. Vejam, nós temos então o nosso k, que é dado por 0, por 1, por 2, por 3 e assim vai. E nós vamos ter n's correspondentes, ou seja, no primeiro n nós vamos ter 1, no segundo n nós vamos ter 3, depois nós vamos ter 5, depois 7 e assim sucessivamente. Para quem não percebeu isto, ou não se deu conta, veja, o n sai do expoente aqui, ó, x elevado a 1, x elevado a 3, x à quinta, ou mesmo sobre os denominadores. Embora não tenha sido expresso, aqui nós temos 1 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Então é daí que surgem os nossos n's, uma vez que escrevemos no final x elevado a n sobre n fatorial. Bem, isto posto, isto possui características lineares. Então nós seremos levados a uma função afim, com n sendo a função, igual ao coeficiente a vezes k, nossa variável independente, mais o termo independente agora de k, que é o b. E se escrevermos no formato de uma função, vamos ter k, vamos ter n, num par ordenado, e que vai nos levar a n igual a vezes k mais o b. Pegando aqui os pares ordenados, nós temos 0 para o primeiro e 1. Nós vamos ter 1 para o segundo par ordenado e 3. E agora nós vamos realizar substituições. Se o nosso n for 1, então nós vamos ter a vezes k, que é 0, mais o b. Portanto, já podemos dizer que b tem valor 1. Vou deixar destacado aqui. E se o nosso n for 3, isto vai ser igual a vezes 1 mais b. Ou seja, como nós já conhecemos b, 3 vai ser igual a A mais o número 1. Se escrevermos 1 no primeiro membro, vamos ter 3 menos 1, que é igual a A. Portanto, nosso A tem valor 2. E agora nós podemos dizer, então, quem será nosso n? O nosso n vai ser representado por A, 2 vezes k, e mais o b, que é 1. Então, agora podemos completar o nosso polinômio de um modo que seja um pouco mais preciso. Vamos fazer isso, então? Reforçando bem, n tem, entre aspas, valor, ou uma expressão, uma função, 2k mais 1. Então, vamos escrever agora. Pn com 2k mais 1. E lá no finalzinho, quando tínhamos x elevado a n, então será x elevado a 2k mais 1 sobre n fatorial, ou seja, 2k mais 1 fatorial. Então agora nós temos uma descrição um pouco mais precisa em relação ao polinômio de Maclaurin e para a função seno de x. E, bem, se a função f possuir derivadas de todas as ordens em x igual a 0,
Isso é só uma recordação, uma lembrança de que podemos obter o polinômio de Maclaurin recorrendo ao polinômio de Taylor. Essa série se chama série de Maclaurin, da função f, e pode ser representada. Vamos representar então aqui a nossa série de Maclaurin, de modo genérico, que pode ser escrita como sendo somatório, em que nós temos o k variando de 0 até o infinito. E isso levando em conta que nós temos, então, f na késima derivada de 0 vezes x elevado a k, e tudo isto dividido por k fatorial. E vai ser igual a f de 0 mais f' de 0 vezes x, e mais f duas linhas, ou seja, a segunda derivada no ponto 0, vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial. E mais, assim prosseguindo, até nós passarmos por f na késima derivada do ponto 0, vezes x elevado a k sobre k fatorial. Como é uma série, isto prossegue indefinidamente. Bem, aqui nós fomos remetidos à definição da série de Maclaurin. E lembrando que o enésimo polinômio de Maclaurin é a enésima soma parcial da correspondente série de Maclaurin. Assim, a série de Maclaurin de seno x agora vai ser representada por nós. Então, ainda levamos em conta, ainda vamos considerar aqui o somatório para k, variando de 0 até o infinito. E nós vamos levar em conta que nós temos menos 1 elevado a k. Então, aqui vamos considerar menos 1 elevado a k e vezes a conclusão que havíamos chego aqui ao realizar a substituição e a determinação da enésima posição do nosso polinômio. Ou seja, nós vamos ter x elevado a 2k mais 1. Isto dividido por 2k mais 1 fatorial. E expandindo um pouquinho aqui a nossa série, nós vamos ter então x menos x ao cubo sobre 3 fatorial mais x à quinta sobre 5 fatorial mais, poderíamos seguir mais um pouquinho, né? Então aqui nós não vamos ter mais, nós vamos ter menos x à sétima sobre 7 fatorial, mas e assim prossegue indefinidamente, até nós passarmos por menos 1 elevado a k vezes, veja que estamos recordando mais uma vez, nos apoiando no termo final aqui do nosso polinômio, que é por onde ele passa, x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial, mais e assim indefinidamente, uma vez que, mais uma vez recordamos, estamos falando de uma série. Nesse contexto aqui é a série de Maclaurin. Muito bem, galera. Então aqui nós temos reflexões várias que foram realizadas. É interessante nós termos em mente aqui as derivações, né? Como estamos trabalhando com uma função trigonométrica, então é sempre bom tomar cuidado aqui para nós não cometermos alguns equívocos nas suas determinações. Fora isso, seguindo direitinho aqui os passos, nós conseguimos determinar o que é solicitado na questão. Bem, então, com este resultado, com estas conclusões e considerações, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Eu desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!